A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje teremos mais uma aula e o tema é resiliência cristã. Vamos à aula. Aí no primeiro slide nós temos 3 ilustrações que já mostram o significado do conceito resiliência. No primeiro quadrinho nós vemos uma árvore na posição normal, numa manhã. No segundo quadrinho vemos já a árvore sendo balançada pela ventania, pela tempestade. Está até relampejando. E no terceiro quadrinho, a árvore volta à sua posição normal. Nós vemos um sol e também flores ao seu redor, no seu pé. Então, já dá para entender, através dessas ilustrações, o que significa resiliência. Vamos nos aprofundar neste tema. Segundo o dicionário Michaelis, resiliência seria, conceito 1, na física, elasticidade que faz com que certos corpos deformados voltem à sua forma original. 2. Sentido figurado. Capacidade de rápida adaptação ou recuperação. Então, esse termo resiliência, ele foi importado da física. É um conceito da física, né? E na física representa isso, elasticidade que faz com que certos corpos deformados voltem à sua forma original. Essa palavra elasticidade chama atenção porque o elástico, quando a gente puxa ele e a gente solta, ele volta, né? Ele volta a ser o que era, aquele tamanho. A gente estica ele, depois a gente solta, ele volta para o tamanho anterior. E resiliência seria isso. Seria, como diz aí, capacidade de rápida adaptação ou recuperação. É no caso do ser humano, né? Resiliência. Resiliência é a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Então, resiliência seria a capacidade da pessoa em absorver mesmo ela sentindo tristeza, medo, angústia, dor, no momento do problema, quando os problemas vêm, quando surgem obstáculos, ela consegue absorver aquele problema. Ela pode até ficar abalada, mas aquilo ali não irá derrotar a pessoa. Quando o problema passar, porque sempre passa, na vida nós vemos o movimento,
tudo está em constante movimento, até nós mudamos com o decorrer do tempo, dos anos, aprendemos, evoluímos e terá um dia que nós iremos morrer, o ser humano também perece, então tudo é movimento. Nós estamos passando aqui por esta terra. Quando o problema passar, a pessoa ela voltará ao estado normal. Então, isso seria resiliência. Aí nós temos uma frase do André Luiz que diz assim: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Então, quando a gente olha um rio, nós vemos que o rio, a água, né, ela está sempre correndo, né? Vamos pensar numa água corrente, numa correnteza, num rio em movimento. Ele está em movimento. Quando aparece uma pedra, ele não para. A água não para. Ela contorna o obstáculo. Então o rio está sempre em movimento e não para com os obstáculos, a não ser que o ser humano coloque uma barragem. Mas se for pelas matérias naturais, não para. Então é uma frase interessante. E o que seria resiliência cristã? Resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme na fé em Deus diante das lutas enfrentadas. Esta capacidade pode ser entendida como uma característica da graça divina. Então, a resiliência cristã é quando o cristão ele se mantém firme na fé diante dos problemas que aparecem, dos problemas da vida, problemas espirituais, né, as guerras espirituais. E essa resiliência cristã, ela é a graça de Deus, a graça divina. Então a graça, ela é essencial para o cristão. O cristão recebe a graça de Deus quando aceita Jesus como o único Salvador, quando ele adere à fé cristã. E isso, e a graça, é uma força para que ele também enfrente os problemas da vida. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O grande tema da reforma protestante, né? O justo viverá pela fé, uma descoberta que Lutero fez, o conceito de salvação pela fé. Então, a fé, ela
move o justo, né? Aí nós falamos também de graça. A fé resulta na graça de Deus, que é a salvação, dom gratuito de Deus. Então, nós temos que viver confiando em Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então o apóstolo Paulo, ele conta o relato de uma afronta que ele passou, e ele ora a Deus pedindo para que o sujeito se desviasse da vida dele, se desviasse dele, e Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem se sente forte, se sente com condições de enfrentar qualquer coisa, muitas vezes ele coloca a confiança em si, faz do seu braço a sua força. Mas quando o homem se sente fraco por causa de um problema que não consegue resolver, ele coloca a confiança dele em Deus. E aí, por isso que Deus fala, a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nos problemas, nas dívidas. A gente poderia estender, né? Nas dívidas. Então, tudo isso por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A lógica do cristão é que quando ele está fraco, ele está forte, porque ele não coloca confiança nele, mas sim em Deus. Um exemplo de resiliência cristã é o personagem bíblico chamado Jó. Aí nós vemos uma ilustração, uma pintura de William Blake. Jó, ele passa por uma prova bem difícil, bem intensa. Satanás pede permissão para tocar em tudo que Jó tinha. Deus concede, o inimigo toca e Jó passa por uma prova difícil, intensa, e ele se permanece fiel a Deus. E em nenhum momento ele trai Deus. Tem uma hora na narrativa de Jó, no livro, tem um momento que a esposa de Jó vira para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre,
ou seja, entrega o jogo. E ele fala para ela: tu falas como uma louca. Os 3 amigos dele acusam ele de pecador, porque o estado em que ele se encontrava era um estado de uma pessoa que se voltou contra Deus. Ou seja, os amigos procuravam explicações para a condição de Jó, de miserabilidade. Só que Jó não tinha pecado. Era uma prova, né, que ele estava passando. E ele foi resiliente por causa da graça divina. Ele absorveu tudo aquilo, passou pelo problema e Deus o deu a vitória. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse versículo, ele pode nos ensinar alguns pontos importantes para que nós possamos ter a resiliência no momento da tribulação, do problema. Então, os pontos são esses. Alegrai-vos na esperança. Aí a palavra importante em negrito, esperança, que denota confiança. Nós temos que ter confiança no Senhor. Outra palavra, sede pacientes na tribulação. Pacientes, paciência. Alguns dizem paciência de Jó, que denota temperança, calmaria. Perseverai na oração. Oração, palavra importante. Devoção, ou seja, buscar ao Senhor. Então são recomendações bíblicas da Bíblia para nós passarmos pela tribulação. Devemos que considerar esses pontos. Eu gostaria de trazer uma personalidade que é falada, a sua história é contada no contexto cristão, porque foi uma pessoa que passou por uma adversidade e, mesmo tendo passado, saiu e nesta adversidade louvou ao Senhor, não murmurou, não amaldiçoou, blasfemou, pelo contrário, louvou ao Senhor. É o Horatio Spafford. Quem era Horatio Spafford? Ele foi um grande advogado presbiteriano dos Estados Unidos. Em 1871, aconteceu o grande incêndio de Chicago. E esse incêndio, ele é conhecido porque ele devastou a cidade. Horatio era advogado
e tinha muitos imóveis. E o incêndio destruiu os seus imóveis. Então ele perdeu as suas posses, né? E aí ele decidiu sair dos Estados Unidos e passar as férias na Europa, porque aquela tragédia o tinha abalado. E aí ele foi viajar com a sua família, reuniu a sua família. E quando eles iam para o navio, ele precisou ficar nos Estados Unidos para cuidar dos seus negócios. Algumas pendências que ficaram, ele precisava resolver. E aí a sua esposa com as suas filhas, suas 4 filhas, foram na frente, pegaram o navio a vapor e atravessaram o Atlântico. No meio da viagem, o navio sofreu um acidente. Foi atingido por uma embarcação, por uma outra embarcação. E muitas pessoas morreram, inclusive suas 4 filhas. A esposa dele chegou em terra firme e mandou uma mensagem para ele: salva, porém sozinha. Ele recebeu aquela mensagem e aí ele decidiu ir ao encontro de sua esposa. E no meio da viagem ele passou pelo local onde suas filhas morreram. Pediu para saber onde era o local e ele viu aonde suas filhas morreram, suas 4 filhas. Ficou muito triste, muito triste. E aí ele fez uma das canções mais bonitas do contexto cristão. Essa música é Sou Feliz. Nós cantamos, né? Nossa igreja. E o começo da letra e o refrão, eu coloquei aqui o começo da letra e o refrão. Vamos ler. O começo diz assim: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, mesmo com essa adversidade, Horatio Spafford não negou a fé. Ele teve resiliência pela graça do Senhor e continuou adorando o seu Senhor. Após esse momento, ele voltou a sua vida, ele voltou a viver
mesmo triste, mesmo abalado, ele continuou. E depois teve mais filhos. Então nós temos que ser assim. A graça de Deus está em nós. Precisamos passar pelas adversidades, precisamos ser firmes no Senhor. E aqui fica a mensagem. Cultue com sua família. Reúna a sua família na medida do possível. Se todos ou alguns seguirem a mesma fé, reúna-se com a sua família e cultue ao Senhor. Tá bom? Espero que tenham aprendido e que todos possam ficar com a graça de Deus. A paz do Senhor. Um abraço a todos.